Glória a Deus. Vamos agora, irmãos, ouvir e ver, e meditar na palavra de Deus sobre o livro de Atos. Nós estamos no capítulo 1, nós já estamos essa é a terceira semana que nós vamos falar sobre o livro de Atos, E o capítulo 1 é um capítulo que eu estou demorando um pouco mais, justamente para a gente se situar não só no livro de Atos, mas também em tudo que Deus fez através do Espírito Santo na vida dos seus servos que estavam naquela localidade, naquele momento lá, quando Jesus apareceu, ressurreto. Nós estávamos, inclusive, vendo na quarta-feira passada, que quando Jesus apareceu ressurreto para os discípulos, que está registrado isso no capítulo 1 de Atos, existiam algumas pendências que eles tinham que superar, eles tinham que passar. Por que isso, irmãos? Porque eles tinham, de repente, a presença do Cristo em seus corações, em suas vidas, a presença real de Jesus, ali junto com eles, passando com eles os momentos e também orientando, a presença do Messias junto com o seu povo, com a sua igreja. Mas, de repente, o que aconteceu no ministério de Jesus? Jesus foi para a cruz, Jesus se entregou por nós, Jesus morreu por nós, Jesus salvou a humanidade através da morte de cruz. Mas se não acontecesse 3 dias depois a ressurreição, a mensagem da cruz ficaria incompleta. Então Jesus ressuscitou ao 3º dia. Nesse momento da ressurreição de Jesus, Jesus passou 40 dias no meio do seu povo, daquele povo no qual ele tinha, inclusive, profetizado, no qual ele tinha falado que ao 3º dia ele ia ressuscitar. Olha, para vocês terem uma ideia, nesse momento, quando as mulheres foram ver o sepulcro e chegaram para os discípulos e disseram, olha, ele ressuscitou, o anjo chegou para mim e disse que ele foi ressuscitado. Não acreditaram, pastor. Não acreditaram naquelas mulheres. Eles não acreditaram porque eles acharam que, ou seja, eles não estavam esperando o cumprimento da palavra do Senhor. Eles estavam ali tristes com a morte, mas não estavam acreditando que Jesus tinha sido ressurreto. Por isso as pendências tinham que ser sanadas. Porque a incredulidade, como muitas pessoas pensam, que estava só no colo de Tomé, Tomé é o cara que não tem fé nenhuma, que ele não acreditou que Jesus tinha ressuscitado. Mas não, os 11 também não acreditavam nisso. E aí Jesus apareceu a eles, Jesus comeu com eles, e diz lá o versículo 3 que ele deu provas indiscutíveis da sua ressurreição. E quando ele deu essas provas indiscutíveis da sua ressurreição, ou seja, a igreja primitiva precisava condensar, ou seja, solidificar a confiança em 4 itens que a igreja primitiva teria que solidificar, condensar a sua confiança, ou seja, a sua fé. O primeiro item é no próprio Cristo ressurreto. Por que o pessoal, ou seja, os crentes daquela época, tinham que, vamos dizer assim, manter essa fé no Cristo ressurreto? Por quê? Primeiro, porque eles tinham que ter convicção daquilo que eles estavam pregando. Você vai pregar alguma coisa, Alexandre? Você não fala sem convicção. Se você fala sem convicção, as pessoas não acreditam em você. Mas quando você tem convicção de que o Cristo que morreu na cruz do Calvário, ao 3º dia ressuscitou, a tua mensagem é outra. O teu jeito de falar é outro. A tua certeza contagia quem está ouvindo. Então eles precisavam dessa convicção. Eles precisavam também da certeza da ressurreição. Por causa de quê? Porque ela fazia parte da mensagem. A mensagem de que Cristo morreu na cruz do Calvário era a mensagem de salvação. Mas essa mensagem de salvação precisava também ter
o seu desfecho, que era justamente a ressurreição. Sem a ressurreição, a mensagem ficava incompleta. E outra coisa, uma terceira coisa também que teria que ter na vida dos discípulos, é que através dessa mensagem eles teriam que ter, através da vida deles, da operação do Espírito Santo na vida deles, a mensagem para contrapor a história que os judeus inventaram sobre a ressurreição de Jesus. Os judeus estavam dizendo assim: Jesus Cristo o corpo dele foi saqueado pelos discípulos. Ele não ressuscitou, não. E aí os discípulos precisavam refutar essa teoria dos judeus a respeito da ressurreição de Jesus. Jesus também veio para tirar dos discípulos alguma coisa que eles tinham ainda no coração. O que era? Uma pendência que eles tinham. Que era aquela pendência de que ele era o Messias, que iria montar um cavalo branco e ia livrar o povo de Israel do domínio romano. Era um Messias político. Mas Jesus veio como o Messias salvador do mundo. E aí eles não acreditavam. Ou seja, eles ainda tinham a esperança de que Jesus iria erguer o povo de Israel, vamos dizer assim, o coração político dos discípulos ainda estava acesa. Tanto é que lá no versículo 6 eles perguntaram: Senhor, neste tempo é que vais restaurar o reino de Israel? O reino político, mas o reino de Jesus não era político. Lá no versículo 3, Jesus estava já ressurreto, dizendo para eles, falando com eles, a respeito do seu reino, que era o reino dos céus, não era reino da terra. Então Jesus tinha dito: não, eu estou falando para vocês do reino dos céus. Aí ele falou assim: Jesus, mas não vai ter assim um Messias assim com a espada? Não, é esse, reino dos céus. Então os discípulos precisavam ter, né, a noção, entendeu? Essa noção espiritual desse Cristo que eles estavam adorando. O poder do Espírito Santo também eles precisavam ter, vamos dizer assim, ter a clareza do que era esse poder. Porque até então falava-se do Espírito Santo. Mas até então eles ficavam assim: mas o que é esse Espírito Santo? Se você, Jesus, está aqui. Então Jesus disse: olha, eu vou para o Pai, e vou enviar o Consolador, e vou enviar o Espírito Santo. Mas vocês ficai aqui e esperai serem revestidos pelo poder desse Espírito Santo. Então os discípulos precisavam ter a noção de que eles tinham que estar esperando o revestimento do Espírito Santo, que viria no capítulo 2, que nós vamos estudar semana que vem. Já o capítulo 2. Né? O que esse Espírito Santo viria trazer? Um poder especial, um poder extraordinário, onde a igreja estaria falando para todas as pessoas que esse Jesus, ou seja, esse reino, não é feito com mãos de homens. Esse reino é propagado pelo Espírito Santo de Deus. Esse poder extraordinário viria justamente para isso. Esse poder extraordinário também viria dizer que as pessoas comuns começassem a fazer coisas extraordinárias, milagres extraordinários. Era o Espírito Santo de Deus. Então esse poder extraordinário precisava então ser propagado e precisava ser vivido pelos discípulos, né, daquele tempo. Esse era o primeiro ponto, a primeira pendência, ou seja, fé no Cristo ressurreto, para que eles tivessem através disso a convicção, tivesse também a certeza da mensagem que eles pregavam e também vivessem essa mensagem que eles pregavam. Precisavam também saber que não era mais um reino político, mas era um reino dos céus, e precisavam também do poder do Espírito Santo para simplesmente fazer os milagres extraordinários que a igreja iria fazer a partir desse momento, né? Então, fé no Cristo ressurreto, confiança no Cristo ressurreto. A outra
coisa que eles tinham que ter é confiança uns nos outros. Naquele momento, o Cristo, conta a palavra de Deus que viveu 40 dias no meio deles. Depois desses 40 dias, Jesus visitou foi visto por quase 500 pessoas. Segundo lá, 1 Coríntios, ele foi visto por quase 500 pessoas. E dessas 500 pessoas que viram Jesus ressurreto, 120 ficaram reunidas. E essas 120 que se reuniram, junto com os 11 discípulos, estavam ali como que esperando algo extraordinário acontecer, que era a visita do Espírito Santo no Pentecoste, que a gente vai contar no capítulo 2. E naquele momento eles precisavam de uma liderança. E aquela liderança automaticamente foi outorgada, foi nomeada por Jesus, que era Pedro. Pedro foi colocado como líder daquele povo, porque Pedro sempre foi chamado por Jesus, Pedro sempre foi nomeado por Jesus, e Pedro sempre participou, junto com Jesus, de todas as nuances do seu ministério. Pedro, então, era articulado para ser o líder daqueles 120, aquelas 120 pessoas que estavam esperando o revestimento do poder de Deus. Naquele momento, era um momento crucial, porque 120 pessoas, eles precisavam ter, no mínimo, união entre si. Não tinham tempo mais de ficar brigando quem é que vai comandar, quem é que vai mandar, quem é que vai ser o líder, quem é que vai ser o presidente, quem é que vai ser isso, quem é que vai ser aquilo. Eles não tinham tempo para isso. O único tempo que eles tinham agora é de esperar, orar, glorificar o Senhor e meditar na palavra. Para isso eles precisavam ter um líder. Muita gente poderia até desqualificar Pedro. Romão, Pedro não foi aquele que pegou e negou a Jesus 3 vezes? Como é que ele podia ser líder? Mas o Senhor o nomeou como líder. E Pedro tomou a palavra e disse: vamos esperar. Vamos estar no cenáculo. Pedro então se reuniu com todos os irmãos no cenáculo. E lá no versículo 14 diz o seguinte, que eles se reuniam sempre em oração. E lá, nesse lugar, estavam com as mulheres, inclusive Maria, mãe de Jesus, e os irmãos de Jesus. Inclusive, olha só que contradição. Os irmãos de Jesus podiam muito bem reivindicar o poder. Eu sou parente de Jesus, cara. Que é isso? Estou próximo aí do mestre. Então vai ser eu que vou. Mas, cara, não tinha esse negócio de brigar uns com os outros. Por isso que a gente chama de fé uns nos outros. Por isso que a gente diz confiança uns nos outros. Eles estavam unidos. E olha que coisa linda. Eles estavam unidos em oração. Diz o versículo 14 que todos se reuniam sempre em oração. Então, primeiro, fé no Cristo ressurreto, confiança no Cristo ressurreto. Segundo, fé uns nos outros. E agora o terceiro que nós vamos estudar nessa noite. Fé na oração. Confiança na oração. Era uma das características mais preeminentes do povo, dos crentes da igreja primitiva. Eles tinham fé na oração. Eles oravam o tempo todo. Para tudo, eles estavam orando. Aí você me pergunta, Romão, oração, o que é isso, cara? Bom, vamos dar aqui uma pincelada. Depois nós vamos ter, dentro dessas pregações que nós estamos fazendo no domingo, nós vamos ter também alguns assuntos específicos, porque a oração faz parte dos alicerces da igreja. Tanto é que nós estamos vendo que o alicerce da igreja primitiva era a oração. Então, a primeira coisa que você tem que pensar agora é que a oração é um dos alicerces da igreja primitiva. O segundo alicerce que nós vamos estudar nessa noite ainda é a palavra. Então, o primeiro, oração. O segundo, a palavra. O primeiro, a oração. O que é oração, Romão? Eu defino
como oração um encontro. No meu entender, oração é encontro. Oração é quando você se encontra com Deus. Quando você fala com Deus. Desculpa. Oração é quando você derrama o seu ser, a sua vida com Deus. A gente olha as pessoas dizendo assim: ah, eu vou fazer uma oração. Aí faz uma oração decorada. Inclusive, pegam da Bíblia aquela que o Senhor Jesus ensinou para nós. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Aí eles vão decorado e colocam aquilo ali. Mas aquela oração não fala consigo e não fala com Deus. É da boca para fora. Oração é um encontro, gente. Todas as vezes que você se dispõe a orar com o Altíssimo, com o Eterno, todas as vezes que você se dispõe a estar na presença de Deus, você marca um encontro com Ele. Oração é como se você tivesse marcado com Deus um diálogo. Romão, mas eu não ouço nada, só eu que falo. Então fale menos e espere a resposta. Mas que isso, Romão? Quer dizer que eu vou ficar lá, ajoelhado lá esperando? Sim, por que não? Nunca experimentou isso? Ao invés de ficar o tempo todo, já dobra o joelho pedindo: Senhor, eu quero, Senhor, eu preciso, Senhor, eu necessito, Senhor, não sei o quê. Tudo bem, não há nenhum demérito em você pedir. Também é uma das funções da oração, as súplicas, os pedidos. Mas nós não podemos considerar Deus um supermercado, uma prateleira onde tem lá emprego, portas abertas, riqueza, marido, esposa, noivo, noiva, namorada, estudo, vestibular, tem vários produtos onde você pode chegar na prateleira e sacar um pedido daquele: hoje eu vou orar por isso. E aí, pum, ora o Senhor: ah, Senhor, já orei por isso, estou esperando a resposta, hein, Deus? Aí, já está registrado lá a minha oração. Não, não é assim que funciona. Não é dessa forma. Oração é como se fosse um diálogo seu com Deus. É quando você abre a sua boca e fala com o Altíssimo, com a sua linguagem, com o seu jeito de ser. Oração é a linguagem do seu coração para atingir o coração de Deus. Por isso, quando Deus diz: estou procurando os verdadeiros adoradores, que me adorem em espírito e em verdade, Ele está procurando aqueles que estão diante dele em espírito e em verdade. Você está diante de Deus de qualquer jeito, você não vai conseguir nada. Sabe por quê? Porque Ele, antes de você pedir, Ele já sabe a resposta que você tem que ter. Porque Ele, antes de você ajoelhar, Ele já prescrutou, Ele já sondou o teu coração. Já viu aquele hino que a gente canta com sonda-me? O Senhor Jesus, o Deus Todo-Poderoso, já entrou no teu coração e já sabe tudo o que você precisa e sabe da tua sinceridade. Por isso, é muito fácil chegar diante de Deus, mas também é muito difícil chegar diante de Deus. Romão, é fácil ou difícil? Depende. Depende de como é que o teu coração está diante dele. É fácil porque o véu do templo se rasgou e o acesso a Deus ficou liberado através do sangue de Jesus. Então é fácil chegar ao Senhor. É fácil chegar a Deus. Mas é difícil
também chegar a esse Deus com um coração falso, porque Ele conhece a tua vida até melhor do que você mesmo. Então, quando você se abre para o Senhor e o seu coração fica fechado, o Senhor só fica te esperando. E aí, meu filho, vai falar a verdade comigo ou não? Vai ficar aí nessa imagem, nessa hipocrisia, falando um monte de mentiras, porque eu conheço você. Você está falando com Deus, Criador dos céus e da terra. Por isso não é possível que nós, quando nos encontramos, que é um encontro com Deus em oração, nós venhamos com mentiras. Nós nos encontramos com Ele com coisas supérfluas, coisas que não têm nada a ver com o seu interior. Por isso, o Senhor procura os verdadeiros adoradores. E é por isso também que é difícil, às vezes, sendo tão fácil encontrar, falar com Deus, é tão difícil as pessoas se renderem a Deus. Porque tem que se render de verdade. E Ele só escuta os verdadeiros adoradores. Não há como chegar diante de Deus diante de uma mentira. O Senhor não se relaciona com o mentiroso. O Senhor se relaciona com aquele que está diante dele em espírito e em verdade. É assim que é a oração. Aí quando você falar, aí ele vai entender, porque ele já sabe quem é você, ele já sabe tudo que você precisa. Aí ele vai receber, quer dizer, vai receber as tuas orações como incenso suave, porque você foi verdadeiro com ele. Foi verdadeiro. Aí, Jesus, a coisa está difícil. Como diz o pregador, o bagulho está doido. Mas é assim mesmo. Tem que falar a tua linguagem com o Senhor. Tá certo? Então, oração é isso, é um diálogo. É um encontro. E a igreja primitiva não tinha isso como uma hora marcada. Tinha isso como hábito. 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 Diariamente eles se reuniam para orar. Pode olhar em quase todos os capítulos de Atos. A igreja sempre dirigindo-se, os discípulos sempre se dirigindo à oração. Quase todos os milagres, eles oravam antes de acontecer. E quando botavam a mão e chegavam lá, a coisa acontecia. Os discípulos daquela igreja, a igreja primitiva, eram pessoas de coração aberto e rendidos ao Senhor. Eles tinham convivido com o Cristo milagroso, com o Cristo ressurreto. E durante toda a parte do livro de Atos, nós vamos ver as operações do Espírito que já estava revestindo as suas vidas. E eles podiam então, com toda a veemência, proclamar e dizer o que é esse evangelho em suas vidas. Era um hábito de vida para eles. Lá no versículo 14 do capítulo 1 diz assim: todos eles reuniam sempre em oração. Sempre em oração. Não era de vez em quando, sempre em oração. A oração tem um papel decisivo na história da igreja, porque ela traz exatamente a fala da igreja para o Cristo que estava ali abençoando, estava ali patrocinando a sua igreja. No capítulo 2, versículo 42, tá? Nós não vamos estudar o capítulo 2 ainda não, mas só para citar para vocês essa, vamos dizer assim, essa confiança na oração que a igreja primitiva tinha, diz o seguinte: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão no partir do pão e nas orações. Capítulo 3, versículo 1. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração.
Ali no capítulo 3 aconteceu aquele milagre daquela pessoa aleijada que foi curada por Pedro e João. Aconteceu também algo extraordinário naquele lugar. Porque eles começaram a interrogar Pedro, começaram a perseguir Pedro e João e querer saber por que o milagre tinha acontecido. Oh, meu Deus, nós matamos o Cristo. Nós crucificamos o Cristo. Aí os saduceus e os fariseus, de repente, olha lá um milagre acontecendo. Mas aí já era Pedro e João, revestido pelo Espírito Santo de Deus. Eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta, meu filho. É isso aí. Essa é a igreja primitiva. A igreja que sempre caminhava para a oração. Nós vamos ler alguns versículos que permeiam o livro de Atos, que fala sobre essa oração. Estevão, quando estava também no seu momento, não só pregando a palavra, mas também no seu martírio, porque o pessoal se revoltou com a mensagem de Estevão, porque era contundente. E aí o pessoal se revoltando com a mensagem de Estevão, o que que fizeram? Arrastaram Estevão para fora. Pegaram e começaram a apedrejar. E as roupas dos apedrejadores foram depositadas nos pés de quem? De Saulo, que era também um dos perseguidores da igreja. Ali, você falar do evangelho era como se fosse uma sentença de morte. E só uma pessoa revestida do Espírito Santo de Deus poderia então se arriscar tanto. E Estevão, ele impetuosamente falava do amor de Deus e pregava a palavra. Mas foi o primeiro mártir. E olha só, no momento mais crucial, né, da sua vida ainda, lá no capítulo 7, versículos 59 a 60. Enquanto apedrejavam Estevão, olha o que ele fez. Ele orava. E nessa oração ele dizia: Senhor, recebe o meu espírito. Então, num dado momento, Estevão caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os considere culpado deste pecado. Tendo dito isso, ele adormeceu. A oração nos faz ter compaixão. A oração, ela nos traz um olhar ao redor. Tem muita gente que na oração só olha para dentro de si, só olha para aquilo que precisa. Estevão, naquele momento, no momento de dor e no último momento, ele viu os céus abertos. Ele estava cheio do Espírito e estava orando na hora da sua morte. E naquele momento ele viu ao redor e ele pediu o quê por aquelas pessoas que estavam lhe apedrejando? Ele pediu que o Senhor não imputasse aquele pecado para a vida deles. Estevão orou por eles. A oração nos faz ver a compaixão que existe dentro de nós através do Espírito Santo de Deus. Isso não podia existir porque nós não temos isso. Nós só temos isso agora porque o Espírito Santo de Deus opera em você. E você agora é uma nova criatura, transformada por esse Espírito. E agora é capaz de ter essa compaixão pelas pessoas que você ora. Nós acabamos de fazer uma oração aqui pelas pessoas que estão sofrendo com leucemia, infecção, levou tiro, está nas mesas de cirurgia. Nós acabamos de orar por essas pessoas. Acabamos de pensar nessas pessoas. Acabamos de pedir a Deus por essas pessoas. Não pedimos para nós, mas pedimos para eles. Essa compaixão, ela tem que ser conduzida pelo Espírito Santo de Deus. E foi isso que aconteceu naquele momento. Quando você ora, você não olha só para dentro, você olha também ao seu redor. Pedro e João oravam pelos samaritanos. Lá no capítulo 8, versículo 14 a 17. Vou ler rapidinho aqui. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus através da pregação de Filipe, que foi lá em Samaria e pregou a palavra, e eles aceitaram Jesus. Aí eles foram batizados pelo batismo das águas em nome de Jesus. Então enviaram para lá o quê? Pedro e João, para reforçar,
né? Aquela igreja que estava nascendo. Esses, ao chegarem lá, a primeira coisa que eles fizeram, oraram para os samaritanos, para que eles agora recebessem o quê? O Espírito Santo. Porque o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome de Jesus, é o que diz a palavra. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos, e eles receberam então o Espírito Santo de Deus. Amém? É para isso, irmãos, que as orações que nós fazemos é para abençoar pessoas. Quando Deus vê você abençoando gente, pessoas, pode ficar certo que Deus já está trabalhando em sua vida, para a sua vida. Um Deus que trabalha por aqueles que neles esperam. É Deus que trabalha por você. É Deus quem faz as coisas por você. Então, enquanto você está abençoando pessoas, Deus já está trabalhando em sua vida. A palavra de Deus diz que o cálice transborda. No Salmo 23, não é isso? Ela não diz que o cálice está cheio. O cálice o quê? Transborda. Isso quer dizer o quê? Que as bênçãos que Deus te deu está transbordando. E ele transborda para quem, irmão? Ele transborda para quem? Para justamente as pessoas que estão do teu lado, ao teu redor. Aquilo que Deus está te dando, Ele está te dando tanto que você tem para dar para os outros também. Amém? A oração faz isso. A oração te enche do Espírito, a ponto de você transbordar e também abençoar pessoas que estão do seu redor. Saulo de Tarso, o perseguidor, depois de ter sido derrubado do seu cavalo, ele foi para um lugar, e aí, nesse lugar, uma pessoa que encontrou com Jesus pela primeira vez, a primeira coisa que ele fez foi o quê? Orar. E aí, no capítulo 9, versículo 11, diz o seguinte: o Senhor lhes disse: vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele estará o quê? Orando. Olha o costume, o dia a dia da igreja primitiva. Paulo, na sua conversão, ele já estava orando. Ananias, quando recebeu o recado, falou assim: espera aí, Deus, tu vai me mandar lá no cara que estava perseguindo a igreja? Tu está maluco, Deus? Não. Eu sei para onde eu estou te enviando. Amém? A igreja primitiva tinha essa direção de Deus. Em tudo que eles faziam, eles eram encaminhados pelo Espírito Santo de Deus. Felipe recebeu um recado: vai para aquela estrada, encontrou o eunuco. Ananias recebeu o recado: vai lá para a rua direita, encontrou Saulo. Pedro recebeu o recado: ora lá no terraço, porque vai vir uma pessoa te procurar. Quem era? O centurião romano. Tudo isso, irmão, conduzido pelo Espírito. Por quê? Eles oravam. Oravam. Nós precisamos de um momento de oração em nossa igreja. Uma igreja não sobrevive sem oração. Uma igreja não caminha sem oração. Sem oração, a igreja, praticamente ela não tem a operação do Espírito. Aqui em Atos mostra isso cabalmente. Atos é como se fosse um manual de como a igreja tem que ser. E justamente nesse momento de oração, os crentes de Atos mostraram que esse hábito diário não poderia ser ignorado. Ele tinha que ser praticado. Pedro orou antes de ressuscitar Dorcas. Nós vimos aqui a pregação da Wanda falando sobre esse momento de Atos.
Mas quando Pedro foi chamado, lá no capítulo 9, versículo 40, Pedro mandou que todos saíssem do quarto. Depois, o que ele fez? Ajoelhou-se e orou. Voltando-se para a mulher morta e disse: Tabita, levante-se. E ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Antes, o que ele fez? Orou. Irmão, não existe vida com Deus sem oração. Não existe. Você já orou hoje? Não responde para mim. Já orou? Você já dobrou o seu joelho no chão e orou a Deus? Você já trancou no seu quarto lá em secreto e orou ao Senhor? O Senhor diz: ora em secreto que Deus vai te responder em secreto. Você já fez isso? Você, quando chegou aqui, sentou no banco, você orou? Você teve um momento só seu com Deus? Ou você quer ter esse momento só quando você está comovido? Só quando alguém fala alguma coisa aqui que você começa a chorar? Ah, aí eu estou comovido. Não, isso é emoção. Mas a operação do Espírito Santo de Deus, que está nessa igreja aqui, olha, nós estamos vendo o movimento do Espírito o tempo todo, os sinais do Espírito movimentando no meio da igreja. Não é possível que você não fique por dentro disso, que você fique de fora disso. Nos domingos aqui tem sido uma avalanche do poder de Deus nesse lugar. E você não pode ficar de fora desse negócio. Como é que eu entro, Romão, então? Ora! Ore! Procure um encontro com Deus. Procure um diálogo com o Senhor. E não banque o sem educação quando chegar diante do Senhor, não. Pede, ora. Aí quando o Espírito vai te visitar, tu, amém, vai embora. Ganhe um tempo com Deus. Eu estou falando ganhe porque tem muita gente que diz: vamos perder um tempinho com Deus? Não. Com Deus você não perde tempo, você ganha. Amém? Então ganhe um tempo com Deus. Tira um tempo na sua vida para oração. Tira. Romão, se Deus sabe o que eu preciso, se Ele conhece o meu coração, se Ele pode me atender ou não, se Ele pode me curar ou não, porque tudo depende da vontade dEle, por que eu vou orar? Ele já sabe de tudo. Oh, meu irmão, como diz um ditador inocente, não entendeu que Deus quer ter uma palavrinha contigo? Não entendeu que é esse momento da oração que o Senhor busca você? Que Deus abraça você? Que Deus capta você? Nós acabamos de cantar, rendido estou. Quando a gente se rende a Deus, a gente não se rende só da boca para fora. É por isso que tem muitos dentro do nosso meio que estão praticamente frios na fé. São geladeiras. Por quê? Porque não buscam a presença desse Deus maravilhoso em suas vidas. E depois, quando vem o vento e derruba para cá, derruba para lá, faz uma ciranda em sua vida, aí você vai desesperado procurar Deus. Mas aquele que planta a oração em sua vida, ele está se solidificando na rocha que é Jesus. Ele está se abraçando com a rocha. Ele está dizendo: Senhor, Tu és o meu alicerce, Tu és o meu Deus, Tu és a minha existência. E por isso eu me rendo a Ti, em oração, eu rendo meu coração a Ti. Eu quero estar contigo, eu quero conversar com você, Deus. Oração é para isso, irmão, é uma conversa com Deus. A igreja primitiva nos ensinava isso. Vamos ler aqui um último versículo sobre a oração. Cornélio orou para que Deus lhe mostrasse como ele poderia ser salvo. Atos 10, versículo 1 a 4. Havia em Cesareia
um homem chamado Cornélio, centurião do regimento, conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram religiosos, tementes a Deus. Olha, o romano, hein? Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio, que é, Senhor? O anjo respondeu: suas orações e suas esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Cornélio não era judeu. Cornélio não era ali do métier. Não era religioso, era um romano. Era um cidadão que inclusive era odiado pelos judeus. Mas ele estava orando ao Deus Todo-Poderoso. Ele estava orando ao Cristo Todo-Poderoso. E Deus ouviu a sua oração. Isso é que é lindo, irmão. Isso é que é maravilhoso. Porque Deus não está atrás dos religiosos. Deus está atrás do coração sincero. Se for religioso, tudo bem, não tem problema. Está sincero o coração? Deus atrai. Ah, Romão, eu fiz seminário isso, seminário aquilo, fiz doutorado nisso, fiz doutorado naquilo, tudo bem. Mas está com o coração sincero? Chega junto, eu estou com você. Agora, não adianta nada, eu fiz isso, fiz aquilo, fiz 3 doutorados, 3 mestrados, 3 não sei o quê. Coração está o quê? Sincero? Não, está um pouquinho longe. É um coração com reservas. É um coração que tem um lado de cá e um lado de lá. O lado de cá é aquele que aparece para a igreja. O lado de lá é a vida particular dele. Está errado. Quando você está diante de Deus na oração, Ele vê tudo. Ele vê o completo da sua vida. E Ele só quer se for tudo. Deus não te quer pela metade. Deus te quer inteiro. Deus quer você completo. E na oração, você se entrega completo. Se não se entregar completo, não adianta. Você pode ser o religioso mais religioso da face da terra. Não vai conseguir orar. Vai falar sozinho. Entendeu aí, gente, como é que Deus funciona? Pedro estava no terraço. Olha só como é que Deus se importava com uma pessoa que não tinha, que não era religioso, que não era, entendeu? Deus mandou Pedro ir para o terraço e orar já, para esperar quem? Cornélio. Já tem uma pessoa te esperando lá, Cornélio, fica tranquilo. E no dia seguinte, por volta, Atos 10, versículo 9, no dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar, esperando Cornélio. Já disse para vocês que as orações é um diálogo com Deus. Às vezes no diálogo com Deus você quer dizer: Senhor, eu sou grato a Ti, eu Te louvo. Então nesse momento é como se você fosse guiado pelo seu olhar. Você olha para cima, que olha para Deus. E lá no Salmo 105, versículo 3, por favor, painel. Salmo 105, versículo 3. Eu vou agora em você, painel. Salmo 105, versículo 3, quando... Chegou? Deixa eu procurar aqui na minha Bíblia. 105, versículo 103. Versículo 3, quer dizer. Quem trouxe Bíblia aí? Isso, está ali, chegou. Glorie-se no seu santo nome. Alegrem-se o coração dos que buscam ao Senhor. Você está olhando para quem aí? Está olhando para Deus. Está glorificando o nome dEle. Alegre-se o coração dos que buscam ao Senhor. Mas tem momentos que você olha para dentro. O teu olhar está visando aqui, ó, o coração.
Romão, tu não falou agora há pouco que não é para a gente olhar para dentro, tem que olhar ao redor, mas tem momentos que a gente tem que refletir o que nós estamos fazendo com esse coração, que é o que, irmão? Morada do Espírito Santo. E aí você olha para dentro. E aí você vê o que você tem aí dentro. O salmista Davi fez isso no Salmo 51. Foi o salmo que ele expressou logo após ter sido desmascarado por Natã. Ele expressou toda a sua angústia por ficar longe de Deus. Salmo 51, versículo 1 em diante. Por favor, Salmo 51, painel. Salmo 51. Olha lá. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão. Apaga as minhas transgressões. Versículo 2. Lava-me de toda a minha culpa e purifica o meu pecado. Versículo 3. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Até aí. O salmista, ele olhou para si e viu o quanto ele estava errado diante de Deus. E eu pergunto, Deus respondeu a oração dele? Um pecador respondeu. Ih, Romão, que isso? Agora danou-se. Como é que Deus vai responder um pecador? É quando esse pecador abre o seu coração para Deus. Porque aí tem condição de cura. Aí tem condição de restauração. E quem é o restaurador das nossas vidas? É esse Deus maravilhoso no qual você ora. É esse Deus maravilhoso no qual você se rende. Você se abre. E aí ele entra em você, te faz uma transformação, te coloca no altar de novo e diz: vamos andar, meu filho, porque eu já te restaurei. Vamos embora. É assim que funciona. É quando você se rende a Deus. Entenderam, gente? É um diálogo, é uma troca, é uma conversa. Olhando também ao redor. Olha, olhando ao redor. Agora sim, voltando àquilo que eu falei. Colossenses capítulo 2, versículo 1. Hoje eu estou dando trabalho ao painel, né? Colossenses capítulo 2, versículo 1. Fica ali ao lado de Filipenses. Colossenses capítulo 2, versículo 1. Diz o seguinte: quero que vocês saibam o quanto estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia e por todos os que ainda não me conhecem pessoalmente. Isso era Paulo orando. O tanto que eu estou lutando por vocês. Paulo era um cara que ele simplesmente, ele vivia para orar pelos outros. Em cada carta que ele escrevia, ele diz: o regozijo que eu tenho em orar por vocês, em clamar a Deus pelas suas vidas. Ele era uma pessoa que a visão dele nunca olhava para ele, e às vezes até os irmãos tinham que olhar para ele, porque ele não ligava, porque ele precisava, ele ia lá trabalhar com tenda, aquele negócio todo, aí vinham os irmãos lá, se cotizavam e mandavam uma oferta para Paulo, porque Paulo não pedia, não falava nada, Paulo não andava de helicóptero, Paulo não andava com jatinho, Paulo não tinha cobertura, Paulo não tinha sala VIP na igreja, Paulo não tinha nada disso. Paulo era um homem simples que se importava com aquele que estava ao seu redor, e por isso ele orava sempre: estou lutando por vocês. Olhando para trás agora. Olha o olhar para trás. Por que a gente tem que olhar para trás de vez em quando? Não é para ficar vendo o passado nem o pecado não, gente. Salmo 103, versículo 2, por favor. Salmo 103, versículo 2. Salmo 103, versículo 2. Vamos lá. Já está ali. Me venceu.
bendiga o Senhor a minha alma. Não esqueça nenhuma de suas bênçãos. Quando a gente olha para trás, a gente lembra. E a gente deixa de ser esquecido. Lembra de quando você era daquela forma e o Senhor te trouxe a transformação. Lembra de quem você era até pouco atrás e o Senhor te trouxe essa nova vida. Lembra do que você era, Romão, até pouco tempo atrás, e o Senhor está te trazendo a essa vida que você vive. Quando você lembrar, bendiga o Senhor com toda a sua alma. É por isso que eu pulo direto aqui. É por isso que eu grito direto aqui. Porque aquilo que o Senhor fez na minha vida, eu não posso esquecer. Aleluia. Orar também é olhar para trás. Para você lembrar do que você era e você ver o que você é agora. Orar é olhar para diante. É você também ver o futuro. Filipenses 4, versículo 6. E aí nós vamos terminar. O louvor pode subir. Vamos ler esse versículo. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Ele cuida dos pássaros, Ele cuida das flores, Ele cuida da natureza, e Ele vai cuidar de você também. Por isso, se você ainda não restaurou o teu altar lá no teu quarto, no secreto da tua vida, restaure. Restaure o teu momento de oração. Começa aí com 5 minutos diários, depois passa para 10, depois passa para 20, 30. E aí quando você quiser. Depende daquilo que você vai falar com Deus e daquilo que Deus fala com você. Mas começa um diálogo com Deus a partir dessa noite. Começa a ver o que a tua vida, o que vai acontecer com a tua vida. Começa a ver o que o Senhor vai fazer na tua vida. Romão, mas eu não sei orar. Ora do teu jeito, meu irmão. Diz para ele que o bagulho está doido. Diz para ele que, Senhor, é assim mesmo. Eu sou desse jeito desbocado mesmo, mas o meu coração está inteiro nas tuas mãos. Se coloca nas mãos de Deus. Começa a fazer como a igreja primitiva fazia. Começa então a colocar a sua vida nas orações. Nesse diálogo, nessa conversa que você vai ter com Deus. Amém? Que o Senhor abençoe você. Vamos ficar de pé e vamos cantar. Aleluia.